Boa noite, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Uma grande alegria estar com essa igreja tão querida e tão amada. Trago um abraço da nossa comunidade, da nossa igreja, lá do Ana Jacinta, terra que mana leite e mel. Se você nunca foi no Ana Jacinta, você não conhece o melhor pedaço de Prudente. Lugarzinho bom. E nós estamos ali servindo a Deus com tanta alegria, e Deus tem nos abençoado muito ali. E o William falou dos meus netos, e de fato, o melhor título que eu tenho não é pastor, é vô. Um dia você vai saber o que é um menino falar para você, vovô. Tenho 2 já, quero mais, estou orando para os filhos animarem. Caleb e Natan. E é uma grande alegria, né, poder compartilhar nessa conferência missionária com vocês um pouco daquilo que nós temos entendido do chamado para a igreja do Senhor. Sou casado com a Márcia, como o William apresentou, tenho 3 filhos, Samuel, Gabriel e Priscila. José é o meu genro, Milena e Carla, minhas noras, né? Então Deus, ao longo desses anos todos, tem nos abençoado. Me alegro muito de estar aqui com o pastor Evandro, com o William, que nós já conhecemos há tantos anos. Quero agradecer o convite ao presbitério dessa igreja que nos permitiu pregar aqui. E o Evandro tem sido um companheiro ali no conselho de pastores. E é uma pessoa que eu admiro, né? Um dia eu vou ser tão elegante como o Evandro, cara educado, né? E quando eu crescer eu quero ser um pastor igual ele, assim, né? Vocês são privilegiados, né? Então, muito obrigado. Quero falar com vocês hoje sobre movimento. O tema da minha reflexão com vocês aqui é mova-se. Eu costumo dizer que Deus e monotonia não combinam. O Deus da Bíblia é um Deus dinâmico, que está sempre agindo em favor do seu povo, em favor do seu plano, em favor do seu projeto. O que vemos nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é um agir de Deus em favor da humanidade. É um agir de Deus em favor dos seus filhos. É um constante fluir do plano de Deus na história. Deus nunca está atrasado. Deus nunca é pego de surpresa. O Espírito Santo se move desde o princípio. No princípio, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E ele vem se movendo desde então, para gerar vida nos nossos corações. É assim que tem sido e é assim que continua sendo. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 28. Quando nós encontramos um mandato divino ao homem, uma ordem divina ao homem. E eu quero chamar a sua atenção para alguns pensamentos aqui. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Na NVI diz assim: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Essa era a vontade de Deus desde o começo, que nós nos multiplicássemos. E olha, temos obedecido a esse mandamento com muita alegria e com muito ânimo. Hoje somos 8 bilhões aproximadamente de pessoas habitando neste planeta. Nós realmente obedecemos esse multiplicar-se.
encham e governem a terra. Era plano original que eu e você pudéssemos ocupar a terra recém-estabelecida por Deus. E aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus deveria ocupar os espaços vazios, levando a toda a terra a presença de Deus. Porque Adão e Eva, ali no princípio, quando desfrutavam da comunhão íntima com o Senhor, onde eles fossem, eles levariam a presença de Deus. Essa era a vontade, esse era o plano. E eu chamo a tua atenção para esses 3 pensamentos, ou essas 3 ordens. Multipliquem-se, ocupem os espaços vazios e levem o meu governo, o meu reino por todos os lugares. Foi essa a ordem: multiplicar-se, ocupar os espaços vazios e levar a presença de Deus. A nossa omissão abre espaço para as trevas. Quando o cristão não ocupa o seu lugar na sociedade, quando o cristão não ocupa o seu lugar na área pública, na área educacional, na área de saúde, nós estamos deixando de levar a presença de Deus. Muitas vezes somos governados por homens que não mereciam estar na posição em que estão, por conta da nossa omissão. É mais fácil criticar do que participar para a mudança. Então a nossa omissão abre espaço para as trevas. E a igreja do Senhor tem essa vocação e esse chamado desde o começo. A queda do homem, a desobediência do primeiro casal, a rejeição do governo de Deus ali no Éden, trouxe um ruído a esse plano de ocupar os espaços vazios e de levar a presença de Deus. A humanidade continuou se multiplicando, mas agora longe de Deus, a humanidade espalha o pecado, espalha a maldade, espalha a injustiça, e não foram necessários muitos anos para que a terra se corrompesse. E ao invés de levar a bênção de Deus como Deus planejara, o homem leva a maldade. O homem leva a rebelião. E o resultado disso é registrado em Gênesis capítulo 6, verso 5, se você puder abrir. Gênesis 6, verso 5 diz assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Cada passo que o homem dava para fora do jardim, cada passo que o homem dava para longe de Deus, mais o pecado tomava conta da raça humana. Deus observou isso e Ele vai intervir. Você conhece a história? O dilúvio nos dias de Noé. Noé, segundo a Bíblia, um homem justo. Ele e sua família são salvos, mas aquela geração morre pelas muitas águas. O dilúvio resolveu o problema do pecado na geração de Noé, mas o dilúvio não resolveu o problema do pecado no coração do homem. O homem continuou rebelde. Uma nova geração surge pós-dilúvio. Uma nova geração surge e insiste em resistir à vontade de Deus. E eu estou contando essa história para você porque sempre que nós resistimos a Deus, há uma intervenção de Deus para que o seu plano prossiga, para que o seu plano continue se desenvolvendo. Nós chegamos em Gênesis 11, verso 4, onde nós encontramos mais um evento interessante e triste. Os homens disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Lembra da ordem que Deus deu? Multipliquem-se, espalhem-se, ocupem os espaços vazios, levem a minha presença. Deus espera que eu e você levemos a presença dEle
em todos os lugares, onde estivermos. Mas aqui Deus vai trazer uma nova intervenção no verso 7 e 8, 11, Gênesis 11, 7 e 8. Deus diz: venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Quando Gênesis promove essa confusão ali na Torre de Babel, inevitavelmente os homens se espalham pelo mundo inteiro. Guarde isso no teu coração. Embora o Senhor tenha espalhado os homens, havia ainda um problema a ser resolvido. Havia ainda um problema a ser superado. A matriz do pecado continuava no controle do coração do homem. Continuava sendo um problema no coração do homem. E Deus então vai agir e vai dar início a um plano de redenção através de um homem chamado Abrão. Gênesis capítulo 12, verso 1. Mais uma vez o Senhor entra na história. O Senhor disse a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. No verso 3, na última parte diz: por meio de você, Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Preste atenção nisso, você será uma bênção para outros. Aqui, ao chamar Abraão, Deus traz de volta o seu propósito original, que é abençoar as famílias da terra, que é abençoar os povos, que é abençoar a sua vida. Deus desde sempre tem planejado nos abençoar, e Ele quer fazer de nós uma bênção. Ele quer fazer de nós uma bênção, um agente de transformação. O que temos aqui em Gênesis 12? O que temos aqui? Deus está resgatando a matriz original, o propósito original para a vida humana: abençoar a terra. Deus disse: através de você, Abraão, eu abençoarei a terra. Deus quer abençoar a terra. Deus quer que nós levemos a presença dEle a todos os lugares. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão morava em Ur dos Caldeus, antiga Babilônia, filho de Terá. Seu pai era idólatra, diz a Bíblia. Vivia numa terra idólatra. E a Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da sua zona de conforto, sai da sua terra, vá para um lugar distante. Abraão pega a sua esposa e vai em direção a Canaã. Tudo isso começa aos 75 anos. Há tempo para o Senhor agir. Não há tempo para Deus agir na vida de alguém que está disposto a obedecê-lo. Esse homem sai da sua zona de conforto, vai para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus lhe mostraria. Ele nem sabia para onde ele ia, ele apenas sabia com quem ele ia. E lá do meio dessa nação idólatra, Deus tira esse homem para formar um povo. Deus diz para ele: mova-se, mova-se, mova-se. E à medida que você estiver caminhando, Abraão, darei a você a minha bênção. E através de você e seus descendentes abençoarei os outros. Deus começa a mudar aqui um paradigma importante. Os povos antigos buscavam a Deus apenas para que Deus ou os deuses os atendessem, lhes beneficiasse. Aqui Deus começa a mostrar que a verdadeira religião e o relacionamento com Deus é quando nós nos tornamos uma bênção para os outros. Nós não buscamos a Deus para sermos abençoados. Ele quer fazer de nós uma bênção na vida dos outros. Isso é uma mudança radical, é uma mudança incrível. É dos lombos deste homem que nasce uma nação
chamada de nação sacerdotal, uma nação que deveria ser um sinal do reino de Deus na terra. Deus se move, meus irmãos e irmãs. Deus e monotonia não combinam. Deus está sempre se movendo. Até Gênesis 11, do Gênesis 1 a Gênesis 11, nós temos a introdução da história. De Gênesis 12 até Apocalipse 20, o pau vai quebrar. De Gênesis 12 até Apocalipse 20, nós vamos ver coisas impressionantes. Deus se movendo de forma tremenda e poderosa através de Israel, através do seu povo, para estabelecer um reino sacerdotal na terra, para estabelecer uma nação que nos daria Jesus Cristo, e através de quem nasceria a igreja, que somos nós e que estamos até aqui hoje, 2000 anos depois de Jesus servindo ao Rei. Deus está agindo, Deus está intervindo. Podemos chamar esse momento quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, quando Deus começa a intervir na história de curva ascendente do povo de Israel. Apocalipse 21 e 22, todos vocês serão membros da Nova Jerusalém. Hoje vocês são presbiterianos, mas um dia vocês serão da Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse 21 começa a Nova Jerusalém. E nós todos vamos estar juntos lá. Mas não chegou ainda esse tempo, ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Tem muita coisa para Deus realizar neste planeta, através da nossa vida, através desta igreja, através de nós. Então nós temos aí nesse mapa, nesse gráfico, né? Abraão, Moisés, Davi, Salomão, e nós temos finalmente o templo glorioso de Salomão, que foi o ponto culminante da nação de Israel. O ponto culminante tornou-se uma armadilha fatal para Israel. Esse povo foi abençoado. Esse povo que deveria ser uma bênção recebeu tudo da parte de Deus. Esse povo recebeu o privilégio de ser uma nação sacerdotal. E eles atingiram o ápice com Salomão, com o templo. E isso tornou-se uma armadilha fatal para eles. Em algum ponto da história, eles perderam a visão que Deus tinha para eles como nação abençoadora. Esse é um risco que todos nós corremos. É um risco que a igreja corre. Quando atingimos um lugar abençoado, quando atingimos um lugar de prosperidade, quando as coisas ficam muito boas para nós, e nós nos esquecemos de que Deus tem um plano. E esse plano é que eu e você sejamos uma bênção nessa cidade. Uma igreja local acolhedora, aberta para as pessoas, aberta para os que chegam. Tudo que temos recebido do Senhor não é para o nosso deleite, é para a glória de Deus. Israel perdeu isso, e por isso vão enfrentar uma grande queda. Talvez impressionados com a profundidade e a riqueza da revelação que eles receberam, tornaram-se exclusivistas. O nosso Deus, eles pensavam, e estavam certos, o nosso Deus é superior a todos os outros deuses, e nós também somos superiores. Aí começou um problema, o orgulho espiritual. Nós somos superiores, nós somos os melhores, e eles começaram a ter problemas por conta disso. Começaram a agir como todas as outras nações, e atraíram o juízo divino sobre eles. Vocês conhecem a história, vocês sabem o que aconteceu com Israel. Eu só quero convidar você a abrir em 1 Reis 10, 23, quando fala um pouquinho do apogeu, da época gloriosa dos dias de Salomão. 1 Reis 10, 23 diz: Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. No verso 26, Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. No verso 28,
Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos, possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. No verso 28, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço do mercado. No verso 29, na última parte diz: depois eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria. E pulando para o capítulo 11, verso 1, diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. Ele teve 700 mulheres oficiais e 300 concubinas. Ele era doido. Eu não consigo sustentar uma. Eu não sei, 1.000 mulheres no shopping, deve ser uma loucura. Mas eu não sei o que aconteceu com Salomão, eu não sei o que deu nele. Endoidou. A opulência, a riqueza fizeram mal para ele. Fizeram mal. A bênção, é impressionante, a bênção de Deus fez mal para ele. Toda a prosperidade que Deus deu para a nação, confundiram o coração do Salomão. Confundiram o coração dele. A nação perdeu a razão da existência. Era para que eles fossem uma bênção para as nações, para que eles fossem um modelo para as nações. Ele se tornou um senhor de guerra. Ele se tornou um comerciante de armas de guerra. Cavalos eram usados para as batalhas. Ele se tornou um comerciante de armas de guerra, uma nação sacerdotal. E olha que a Bíblia já advertia, ele não entrou nessa de gaiato não, a Bíblia já advertia. Deuteronômio 17, verso 16, olha o que diz aqui em Deuteronômio 17, 16. O rei não terá muitos cavalos. Quantos cavalos o rapaz tinha? 12.000 cavalos. Nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos. Onde é que ele ia comprar cavalo? No Egito. Pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas. Quantas ele teve? Está de brincadeira, né, Salomão? Está de brincadeira. E diz aqui: pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e ouro. A Bíblia diz que nos dias de Salomão, a prata era a coisa mais comum naqueles dias. Jerusalém tinha prata para todo lado. Ele viveu e agiu contrariamente à vontade de Deus e terminou mal os seus dias. Seu coração foi corrompido. Logo depois dele veio o seu filho Roboão. E o reino se divide. Israel, 10 tribos, e Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim. E assim segue a nação, até que Israel é destruída pela Assíria e Judá vai ao cativeiro pela Babilônia. Sabe por que o juízo? 70 anos de cativeiro. Sabe por que o juízo? Porque perderam a visão que Deus tinha para eles. Perderam a visão. Israel empolgou-se ou embriagou-se com a bênção, e uma vez embriagado, perdeu o propósito de Deus. Sabe, querido, o maior perigo que nós corremos é perdermos a visão de Deus. Porque estamos aqui? Porque eu existo. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Esse é o maior perigo que nós corremos. Lembra do começo? Na ordem original que Deus deu ao homem: multipliquem-se, ocupem os espaços vazios, levem a minha presença a todos os lugares. E quando Deus chama Abraão: farei de você uma bênção para todos os povos da terra. Que você e eu nunca nos esqueçamos disso.
Eu creio, queridos, que nestes dias, Deus quer despertar a sua igreja, a sua noiva, para a missão. Não podemos ficar embriagados com nossas conquistas, nem com as bênçãos sem medida que temos recebido do Senhor. Essa igreja tem sido uma igreja abençoada, amém? Quase 90 anos de história. Prudente tem 100 anos, vocês aqui têm 90, quase 90 anos de história. É um privilégio, sim ou não? É uma história. Quantos homens, eu passei ali para ver aquele punhado de quadros que tem ali, de pastores, de homens e mulheres que serviram a Deus aqui. Quanta história, quanto trabalho, quantas coisas, quantas vidas alcançadas para o Senhor ao longo desse tempo. Mas eu quero dizer que vocês, essa geração, a geração do século 21, tem um grande trabalho pela frente. Deus quer fazer muito mais do que já fez através da vida de cada um de vocês. Você pode dizer amém? Nós não podemos viver só desfrutando das glórias dos que vieram antes de nós. Nós devemos usar toda essa experiência, toda essa plataforma, todas essas conquistas que homens e mulheres de Deus conquistaram e avançar, ir além, se mover para os lugares novos que Deus tem para nós. Eu costumo dizer lá na nossa igreja, não espere colher coisas novas do Senhor, se você não estiver disposto a semear coisas novas. Nós precisamos semear coisas novas, se desejamos colher coisas novas. Vinho novo exige odres novos. Nós precisamos compreender isso. Precisamos ter plena consciência de que Deus nos quer nos lugares vazios e escuros, pois onde estivermos, ali o Senhor estará também. Nós temos vivido na nossa cidade um momento muito maravilhoso. Eu faço parte do Conselho de Pastores, o Evandro também faz, já há muitos anos. E nós temos vivido um tempo de comunhão entre os pastores, de relacionamento, de amizade, de discipulado entre os pastores de diversas igrejas. Uma coisa linda que Deus está fazendo aqui. Nós sentamos juntos, conversamos, aprendemos uns com os outros. Eu recebo lá na minha igreja, mensalmente, pastores de várias igrejas. E nós sentamos e trocamos experiências e oramos uns pelos outros, falamos das nossas lutas uns para os outros. Isso é um milagre acontecendo. Um milagre acontecendo. Um milagre acontecendo. E sabe o que isso vai fazer? Vai liberar uma grande visitação do Senhor nessa cidade. E eu estou crendo nisso. Eu estou crendo nisso. E eu me alegro por fazer parte disso. De poder caminhar nessa expectativa. Mas eu quero dar um salto para o Novo Testamento agora. E quero mostrar para você que o projeto original do Éden, o projeto que passa por Adão em Gênesis 12, prossegue com a igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz aos discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até o Ana Jacinta, aleluia. Quando eu falo isso lá no Ana Jacinta, você precisa ver como o povo vibra. Nós nos sentimos tão honrados, porque nós estamos na Bíblia. E Deus tem nos abençoado tanto. Mas o propósito do Senhor continua. É na Judéia, é em Jerusalém, é na Samaria, é até nos confins da terra. É uma obsessão de Deus a abençoar todos os lugares. E Ele fará o que for necessário para que isso aconteça. E se nós nos silenciarmos, Ele levantará outros que queiram fazer. E se nós ficarmos parados, Ele levantará gente que quer se mover.
Você crê nisso? Ele fará. Por isso que eu estou sempre perguntando, achei lindo isso aqui, #reforme. Porque nós precisamos ter essa consciência. A igreja evangélica está sempre em reforma. Sempre em reforma. Nós temos que estar sempre perguntando: Deus, estamos cumprindo o teu propósito? Estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós? Todo ano lá na igreja nós paramos, terminamos o ano, olhamos para o que Deus realizou e nos perguntamos: o que precisa melhorar? O que precisa melhorar? Quais áreas não funcionam? Quais áreas estão roubando a nossa energia? Nós estamos pensando em pessoas, nós estamos ganhando pessoas, pessoas estão se tornando discípulos de Jesus, famílias estão sendo restauradas, famílias estão abraçando a fé com uma renovada alegria, porque se não está acontecendo isso, nós estamos apenas nos entretendo religiosamente. Porque é o lugar onde o Evangelho chega, há vidas transformadas pelo poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida daquele que crê. Você crê nisso ou não? Isso é fundamental. Tão gostoso, né? Ontem nós trouxemos aqui, falando com os líderes, algumas pessoas que foram ganhas num projeto que nós realizamos lá já há 3 anos, Lares que Brilham. E a gente trouxe uma pessoa aqui, a Flávia, e depois um outro casal também. Eu fico empolgado, porque eu ouço a Flávia falar, é um negócio que anima a gente. Ela só fala assim: eu estou apaixonada por Jesus, eu estou apaixonada por Jesus, eu estou agradecida por Jesus. Aí o outro casal, o marido, as minhas lágrimas falam por mim mesmo. Então isso revela que Jesus está fazendo uma obra tremenda no coração deles. Tremenda. Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos e Deus falou com você e você vibrou com aquilo que Deus está realizando? Eu estou sempre me perguntando: Senhor, será que eu estou me tornando muito religioso? Acostumado? A gente corre um risco de se acostumar com as coisas, com as letras das músicas. Que Deus possa nos mover em direção a coisas novas, o tempo todo, o ano todo. Aleluia. De Atos capítulo 2 ao verso 7, falava de manhã com a igreja. De Atos 2 ao capítulo 7, tudo aparentemente vai muito bem. Novos convertidos multiplicam-se aos milhares. Você abre o livro de Atos, de 2 a 7, vai, e a igreja crescia e se multiplicava, e a igreja crescia e se multiplicava, e a igreja crescia e se multiplicava. Você fica impressionado com esse registro no livro de Atos. Milagres poderosos são realizados pelos apóstolos. A igreja escolhe Matias para substituir Judas. 7 homens cheios do Espírito recebem a missão de servir aos mais carentes na comunidade que estava nascendo. A igreja está indo muito bem, a igreja está uma bênção, mas tinha um problema: a igreja estava sendo uma bênção apenas em Jerusalém. Os apóstolos estavam em Jerusalém, os primeiros discípulos estavam em Jerusalém, e a igreja está ali crescendo, mas qual é o plano de Deus? Abençoar todas as famílias da terra. Jerusalém se tornou uma zona de conforto. É óbvio que havia um propósito para que a igreja pudesse ser fortalecida, para que a igreja pudesse ser edificada, mas o propósito de Jesus, o propósito de Deus é que a igreja saísse de Jerusalém. E a igreja insistia em não sair de Jerusalém. E sabe o que acontece? Algo vai acontecer que vai espalhar a igreja. Algo vai acontecer. Um evento terrível. Atos capítulo 8, verso 1, fala da vida de Estevão. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, um dos 7. Lembra que houve uma crise lá entre os judeus de fala grega, né, e os judeus que falavam a língua nativa. E aí os apóstolos disseram: nós vamos nos dedicar à oração e à palavra e vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo que vão cuidar disso.
E elegeram 7 homens, um deles o Estevão. E o Estevão ficou responsável de levar a cesta básica para os mais pobres, de ajudar as famílias mais carentes, distribuir as cestas para as viúvas. O problema é que o Estevão não ia só levar a cesta. Ele chegava lá e tinha um problema na casa, ele orava e o milagre acontecia. E os outros 7 começaram a andar nos lares, começaram a se movimentar. E enquanto eles iam, Deus ia abençoando as pessoas. Eles não levavam só não atendiam só a necessidade material, eles levavam a palavra. E esses 7 homens, antes até do que os apóstolos, puseram fogo em Jerusalém. A igreja pegou fogo, porque eles começaram a ir e Deus começou a agir. Tanto é que Estevão se torna o primeiro mártir da igreja. Porque ninguém podia resistir o mover do Espírito na vida do Estevão. Porque ele estava fazendo aquilo que agradava a Deus, atendendo às necessidades e abençoando com a presença de Deus. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, diz a Bíblia. E não sabemos ao certo por que os apóstolos resistiram tanto em sair de Jerusalém. E também não cabe aqui entrar nesse assunto, porque vai tomar muito tempo. Mas o que temos é que, com a perseguição, uma massa de crentes, de cristãos se espalham, saem de Jerusalém. A mensagem do Evangelho, que estava restrita a Jerusalém, e principalmente aos judeus, agora começa a ganhar o mundo dos gentios. Finalmente, aquele propósito original, multipliquem-se, ocupem os espaços vazios, espalhem-se por toda a terra, levem a minha presença, começa a acontecer. A mensagem do Evangelho começa a se multiplicar. Olha Atos 11:19, olha que interessante isso, como a igreja resistia, como a igreja, apesar de tudo, ainda resistia. Eles demoraram para entender que era necessário romper com uma tradição antiga. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Faz assim, Vocês não fazem aqui? Faz uma cara assim, Pregaram somente aos judeus. Deus tira eles de Jerusalém, mas eles continuam pregando só para os judeus. Como nós somos lentos para entender o que Deus quer. Felizmente, o texto continua. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a pregar as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios lá de Antioquia creram e se converteram ao Senhor. Finalmente, demorou, mas eles começaram a entender o plano e o propósito de Deus. A perseguição sacudiu a igreja. E aqui cabe um pensamento. Fala para o seu vizinho aí que está do seu lado, diga para ele assim, mova-se antes que você seja movido. É melhor mover-se do que ser movido, não é não? É melhor sair da cadeira e deixar-se usar pelo Espírito Santo de Deus. Vou repetir, é melhor sair da cadeira e deixar-se usar pelo Espírito de Deus. Ontem compartilhávamos aqui com os líderes, nós estamos nesse mês de outubro, nesse projeto Lares que Brilham, nós estamos indo em 180 lares não cristãos, amigos, vizinhos e familiares que não conhecem a Jesus. Nós mobilizamos a igreja, nós fomos até eles, oramos por eles e nós dissemos, nós queremos vir na tua casa por 4 semanas, orar para que Deus abençoe a sua família, orar para que Deus faça uma obra na sua casa. E 180 lares foram abertos, lares não cristãos, abertos para que a gente pudesse sair da igreja
da nossa casa, do nosso conforto e ir até eles pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: as pessoas estão com sede e desesperadas por ouvir aquilo que eu e você temos. Jesus Cristo de Nazaré. E eu fico recebendo as fotos das famílias sendo visitadas. E eles chamam os amigos. 8, 10 pessoas reunidas. A gente tem esse material que a gente entrega, eles seguram assim, porque a gente presenteia, todo mundo faz uma foto. Sabe o que é isso? É a igreja saindo da sua zona de conforto e levando a palavra nos lugares escuros. Mova-se, seja usado por Deus, deixe o Espírito usar a sua vida. Deus quer mais, e Ele tem um plano. E somente Deus foi capaz de enxergar em Saulo de Tarso esse homem que poderia levar adiante essa obra. Um judeu criado em Tarso, uma cidade com muitos gentios, filho de pai romano, um religioso zeloso e implacável, mas que se tornou um vaso poderoso nas mãos de Deus. E aqui eu quero lhe dizer uma coisa. Lá os discípulos, a igreja, escolheu Matias, sem problema, mas Deus escolheu Paulo. Porque Paulo tinha um coração voltado para os gentios, apesar de ser judeu. Tinha o coração aberto para o que Deus planejava fazer. E aqui cabe um ponto, meu irmão, minha irmã. Deus não está preso a estruturas, quando está em jogo a salvação de vidas. Deus não está preso a estruturas, Ele fará o que for necessário para tocar a vida do perdido. Aliás, Ele já fez, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e deixando a nós a única missão: pregar a salvação que há na pessoa de Jesus. Ele fará o que for necessário. E se as nossas estruturas o impedem, Deus irá apesar delas. Deus levantará quem queira ir, quem esteja disposto a pagar o preço, quem esteja disposto a prosseguir no projeto e no plano de Deus, em nome de Jesus. É nessa jovem igreja que nasce em Antioquia, onde os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez, que nasce o movimento missionário. A igreja de Antioquia entendeu que eles deviam se multiplicar, ocupar os espaços vazios e levar a presença de Deus. Eu encerro, queridos, dizendo que toda essa viagem pela Bíblia tem um único propósito. Tem um único propósito. Eu fui lá no Jardim do Éden, eu fui em Abraão, eu fui em Atos, quando começa a igreja, só para mostrar para vocês que nós temos uma responsabilidade: sermos uma bênção de Deus na terra. Deus te deu a vida para que você seja uma bênção, para que você compartilhe a bênção que Ele tem dado a você. Falávamos ontem com a liderança desta casa. Uma vida boa pode terminar muito mal se for egoísta. E dissemos ainda, o pouco que temos pode ser um banquete para quem está com fome. O pouco que você tem. Nós falávamos ontem do rico e do Lázaro, O Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do homem rico. As migalhas do homem rico era o banquete, tudo que o Lázaro queria. Erga sua mão direita, se você pode, assim, diga comigo assim: aquele não. Quando aquele que tem a bênção se reúne com aquele que não a tem, reúne as duas mãos assim, diga comigo: o milagre vai acontecer. Sabe, querido, quando você se mover, o milagre vai acontecer.
Mas você precisa se mover. Lá na sua faculdade, lá no seu emprego. O sacerdócio envolve a nossa profissão. Eu não sei em qual área você atua. Às vezes nós empobrecemos demais o reino de Deus, porque nós reduzimos o sacerdócio às ações eclesiásticas. Eu quero um ministério. Eu diria a você, você já tem um ministério. Você é ministro do Deus vivo. Você é sacerdote do Deus vivo. Onde você está, você traz a presença de Deus. Como nós empobrecemos o alcance do reino quando nós limitamos o agir da igreja a um lugar, a um dia da semana, a um horário específico da semana. Eu queria lhe dizer que eu e você somos a igreja do Senhor. E que Deus espera nos usar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, no exercício da sua profissão, Deus quer que você seja uma bênção. Mova-se, pois o reino de Deus precisa seguir avançando. Mova-se e não perca o melhor de Deus para a sua vida e ministério. Mova-se, ou outros se moverão em seu lugar. Mova-se. Sabe, tem gente desesperada precisando da sua ação. Eu tenho uma célula na minha casa, nós nos reunimos toda quarta-feira na minha casa. E a minha célula também participa, obviamente, desse projeto, né? Cada membro da célula é desafiado a encontrar um lar para visitar, de um não cristão. E tem um membro na minha célula que, quando veio para a célula, para a reunião onde nós nos organizaríamos para saber quem nós iríamos visitar, ele me falou: Nivaldo, eu não consegui nenhuma família, a minha família é muito difícil, meus irmãos são muito religiosos, eles não vão aceitar, eu não tenho nem coragem de chegar nele para falar que eu quero ir na casa deles, para ficar lá 4 semanas lendo a Bíblia e orando com eles. Eu não tenho coragem, mas eu falei: então vem cá, vamos orar, nós vamos fazer um trato aqui. Você vai ligar para ele, você só telefona, se você não quer ir pessoalmente, você telefona para ele. E você vai dizer: eu gostaria muito de vir na sua casa porque eu quero orar e abençoar a sua família. O não você já tem. Se ele falar não, ok. Aí ele telefonou para o irmão dele, e o irmão dele deu para ele a seguinte resposta: vocês são resposta de oração para nós. Nós estamos vivendo um problema, a pessoa estava vivendo uma luta com a depressão, e eles estavam, o casal, pedindo um sinal, que Deus enviasse alguém para falar com eles. E o telefone tocou, era o membro da minha célula que se colocou à disposição. Sabe, querido, quando a gente se move, quando a gente tem a coragem de dar um primeiro passo, os milagres vão acontecer. Deus quer nos tirar do sofá da nossa casa e nos levar para a casa dos que estão passando por necessidade. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Teve um casal que até, um homem, uma família, Evandro, que eu queria trazer, não trouxe porque não deu. Irmão Severino. Quem foi fazer a célula, o lar que brilha com ele, o ano passado, o ano retrasado, é o Luciano e a Selma. Pessoas simples, mas muito simples. E eles foram lá na casa do Severino, 32 anos prisioneiro do álcool. Alcoólatra, 32 anos, prisioneiro do álcool. E o Zamba, que é um senhor de idade, e a Selma foram lá na casa deles, ficaram lá 6 semanas orando e lendo a Bíblia por ele. Severino se converteu. Severino desejou vir para a igreja. Severino fez a classe de integração.
Severino foi batizado, e ele estava nos últimos cultos falando: pastor, faz 2 anos que eu não ponho álcool na minha boca. Fui liberto porque alguém foi na casa do Severino. Porque alguém saiu de casa e foi lá. Tem gente morrendo de fome, enquanto eu e você temos o pão. Enquanto nós, igreja, temos o pão. Sabe o que é evangelismo? Evangelismo é quando alguém que acha o pão, procura quem está com fome e diz: eu achei o pão, quero dividir com você. Quando um faminto diz para o outro faminto: achei um pão. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Sabe, querido, tem tanta coisa que Ele vai fazer através de nós que você não pode sequer imaginar. E eu encerro fazendo uma pergunta para você. O que você vai fazer? Acho que tem a pergunta aí. O que você vai fazer com a vida que Deus te deu? Vamos ficar de pé? Eu queria que você pudesse curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. E você pensasse um pouquinho nessa pergunta. O que você vai fazer com a vida que Deus te deu? Eu me importo, é o tema dessa conferência, né? Que tema feliz, que escolha feliz. Eu me importo. O que você vai fazer com a vida que Deus te deu? Pai eterno, temos uma vida, uma oportunidade aqui neste mundo. Fomos e temos sido tão abençoados pelo Senhor. Temos recebido tanto, sem medida. Bênção sacudida, recalcada e transbordante. Nós poderíamos passar a noite aqui, Senhor, cantando louvores, agradecendo pelo que o Senhor tem feito. Mas queremos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Esta cidade, Senhor, com 225 mil moradores, 51 mil lares, 51 mil lares, muitos deles com lutas, com tristezas, com depressão, com vícios, com escravidão. E nós temos a mensagem. Nós temos o pão. Nós temos. E nós te pedimos perdão, Senhor, como igreja prudentina. Eu peço, Senhor, perdão como pastor nesta cidade. Porque nós podemos fazer mais. Nós temos condições de fazer mais. Mas nós queremos, Senhor, ser movidos pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor em direção a estas pessoas. Obrigado pela história linda desta casa. Obrigado pelo testemunho, Senhor, poderoso desta casa. Já há quase 90 anos, Senhor, quantas famílias tocadas. Senhor, é tão gostoso ver anciãos aqui, como conversava com o irmão hoje, 88 anos servindo a Deus neste lugar. Que coisa tremenda, Senhor. Mas também é gostoso ver uma nova geração chegando, ver liderança jovem aqui, Senhor, meninos, meninas, servindo ao Senhor e a gente juntos trabalhando para a Tua glória.
Mas eu oro por esta casa, para que o Senhor levante esta casa com poder, Senhor. Eles estão aqui na região central da nossa cidade, há um propósito do Senhor para isso. Que eles possam ser usados pelo Senhor para ganhar multidões, para tocar vidas, tocar famílias. Senhor, levar a mensagem do Evangelho aonde há necessidade. Nós ali no Ana Jacinta, Senhor, e tantas outras igrejas. Levanta igrejas saudáveis na nossa cidade. Levanta igrejas cheias do Espírito Santo. Levanta igrejas que têm um testemunho firme, Senhor. Nosso país precisa disso, de uma igreja vibrante, de uma igreja cheia da Tua presença, de uma igreja que manifesta a Tua glória e o Teu poder nesses dias. Senhor, nós queremos ser o povo que se importa, nós queremos nos importar com aqueles que estão do nosso lado, com os Lázaros que estão no portão da nossa casa, Senhor. Muda o nosso coração, abençoa o Teu povo. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito Santo. Você pode abrir sua mão, querido? Abra sua mão. Pai, eis-nos aqui. O Senhor moveu pelo Espírito Santo aquela comunidade ali no passado. Vem nos mover de novo. Vem nos mover mais uma vez. Senhor, nós somos essa geração talvez da última colheita, Senhor. Tu estás à porta, Senhor, e nós queremos ser achados trabalhando para o Senhor, fazendo a Tua obra, pregando o Evangelho, orando pelos enfermos, vendo eles sendo curados, vendo famílias sendo restauradas, porque esse é o nosso prazer, é a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém.